Segundo ponto, que está ligado ao profissional, a parte financeira. Muitos irmãos estão orando, oram, para vencer as crises financeiras. Há muitos cristãos quebrados, falidos, que detêm dívidas exorbitantes, que têm nomes protestados, e contraíram dívidas por serem fiadores. Estão com problemas financeiros terríveis, dívidas, aluguéis vencidos, contas telefônicas de água, de luz acumuladas, né? Nomes protestados no Serasa, no SPC, problemas, atraso da escola do menino, ou pessoas que se converteram vieram com a crise, recém-convertidas e tinham crises, dívidas passadas, pessoas, enfim, ou que são convertidas há algum tempo e por causa de um descuido estão sofrendo com a situação financeira, endividados, várias contas menores, uma, duas maior, enfim, protestos, estão numa avalanche financeira. E eles estão contando com a ajuda de Deus para sanar essa dívida, para resolver, sair dessa crise financeira. Estão orando, jejuando, pedindo o favor de Deus para se livrar dessas crises. É correto colocar diante de Deus. Mas qual a sua participação quanto a isso? É interessante notar que as pessoas têm um orçamento de R$1.000, R$2.000 por mês. E gastam 3.000. Ganham 1.000, gasta 1.500. Qual está sendo a sua participação? Você está cortando gastos para que através da oração e a sua participação você salde aquela dívida? Você cortou itens de luxo? É impressionante que os cristãos gastam e acham que é Deus que vai pagar. Eu estou orando para Deus saldar a dívida, mas não baixa o padrão social, não baixa o padrão financeiro. Querem ainda viver de aparência, andar com grife, comer em bons restaurantes, gastar com futilidade, fazer viagens, mas estão orando para saírem da crise. Qual é a sua participação? O que você tem feito? Está enxugando os gastos? Aqui nessa casa, 3 meses, arroz, feijão e ovo. De vez em quando alface. Tem 3, 4 bicicletas. Conserta o pneu ali na borracharia, R$2 cada conserto. Vão trabalhar de bicicleta, ir à escola de bicicleta, vão fazer isso. Domingo, se der, a gente passeia de carro para tomar um sorvete daquele de perua, que custa 70 centavos. É dessa maneira. Nós não, os cristãos, eles têm uma fábula, principalmente com o advento neopentecostal. Vai chover ouro na minha mão, dente de ouro, vende dente de ouro. Uma porta vai abrir e uma cesta básica vai cair de paraquedas naquele X, no buraquinho que tem entre a garagem e o jardim de inverno. Vai cair lá. Não vai cair. Deus vai me honrar, aleluia. Eu vou na conta, lá no Banco do Brasil, meu saldo devedor de R$10.800 vai estar zerado, diz o Senhor. Não vai estar. Então nós estamos orando sim, Deus entende um deslize nosso, entende uma fraqueza, entende que contraímos essa dívida por algum desequilíbrio, sim. Ele se preocupa com a nossa dívida, que altera e afeta toda a nossa estrutura, mas onde está a nossa honestidade, a nossa participação quanto ao que nós estamos pedindo? Deus não vai responder a oração de quem está endividado e gastando mais do que tem, que não abre mão do conforto nem do luxo. Isso é desonesto, porque Paulo diz em 2 Coríntios 8:21, nós não zelamos, nós os apóstolos, obreiros da igreja de Atos, o que é honesto, não andamos em dia, só com as coisas de Deus, só com Deus, mas zelamos o que é honesto também diante dos homens, na sociedade. Temos preocupação e integridade com a sociedade. Nós temos uma falta de planejamento cristã terrível. O que deve fazer, meu irmão? Você deve ter ordem e planejamento financeiro. As pessoas que moram de aluguel, como é que um cristão deve usar as suas finanças? A primeira parte deve ser sua contribuição para o Senhor, e ela é bíblica. Segundo, se mora de aluguel, a primeira coisa a pagar é o aluguel. O financiamento, se tem algo financiado, é o financiamento. Depois as dívidas que já foram contraídas. Depois a compra do mês. Depois da compra, telefone, coisas mais
obsoletas ou supérfluas. Se sobrar um sorvete, um sapato, uma roupa. Agora, o que a igreja do Deus vivo faz? Primeira coisa, o sapato, o sorvete e a roupa. Depois, a compra do mês. Depois, o telefone, internet e cabo. Se der, vai pagar metade do aluguel e ficar o resto semana que vem. O financiamento já está com 3 parcelas, vai dar um jeito de embromar. E para o Senhor vai sobrar a moeda do domingo. E ele está orando para que Deus estenda a mão para ele sair da crise. Para que Deus opere, zere as dívidas dele. Para que um pote de ouro apareça no fim de um arco-íris. É bem neopentecostal. O arco-íris está lá um leprechal, está lá um duende verde, um doente macedônio, um doente Santiago, está lá oferecendo moedas de ouro. E nós cremos nessa tolice. Deus não vai honrar tal oração. Deus, irmão, o Deus que a gente figura na mente é um Deus que nós fabricamos. Que você acha que vai se compadecer do seu jeito coitado de fazer lambanças. Deus é justo. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Deus não se comove com trambique, com vida empurrada na barriga, com desonestidade. Não se comove. Cristãos têm que andar com ordem, decência, moral, ética, submissão às autoridades legadas, como, por exemplo, a teologia da prosperidade, que é uma farsa. E para mim a teologia da prosperidade não é equívoco teológico, é demônio mais ou menos transfigurado. É quase não transfigurado, é quase demônio mesmo. Mas ele ainda está um pouco transfigurado. Não é equívoco teológico, não. Isso é proposital. Isso aí veio das gargantas do inferno. Isso traz estagnação para a igreja, traz involução para a igreja, traz atrofia mental, cerebral, social, acadêmica. Isso é diabólico. Prosperidade, que eu tenho entendimento, se a igreja do Deus vivo quer prosperar, trabalhe, estude, economize, então prospere. Isso é prosperidade para mim. Isso é prosperidade.